também louvar ao Senhor nessa noite. Ainda tem muita coisa para a gente fazer aqui, e a gente vai aproveitar cada minuto na presença do Senhor, com certeza. Meus irmãos, eu saúdo a todos no nome de Jesus. Vamos ficar de pé por um momento e vamos abrir as Bíblias no livro de Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo de número 14. Um prazer estar aqui com os irmãos. Fazia uns dias que eu não vinha para essas bandas, mas aprove Deus hoje nos dá essa riquíssima oportunidade de estar com os irmãos. Êxodo, capítulo 14. A partir do versículo 1, leiamos. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, e em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, e o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Aprontou a Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos de todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte Baal-Zefon. Chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora morrer servindo aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Pode sentar. Meus irmãos e meus amigos, a caminhada do povo de Deus, da igreja,
em muitos aspectos, ela é muito semelhante à caminhada de Israel no Egito. Quando a gente vai lendo e comparando, a gente vai vendo muitas das semelhanças, e isso nos serve de bússola orientadora para a nossa caminhada na igreja. No capítulo 10 de Coríntios, Paulo diz que os eventos que aconteceram em Israel são para o nosso ensino. É para que a gente aprenda, para que a gente repare e cometa os acertos que eles cometeram e evite os erros que eles cometeram. O texto que nós estamos falando é um texto recente, recente a saída do povo de Israel do Egito. Deus estava cumprindo uma palavra que ele deixou por intermédio de José antes de morrer, que eles seriam escravos e que Deus os visitaria e eles sairiam daquele lugar. E quando saíssem daquele lugar, lembrassem de levar os seus ossos com ele. Porque ele, José, embora tivesse sido honrado, não queria aquele lugar, mas o lugar que Deus havia prometido ao seu povo. O povo estava, como um dos versículos diz, afoito, e não era para menos. Deus tinha acabado de saquear a maior e mais potente nação daquela época, daquele momento, tanto economicamente como militarmente, o maior império daquela época. Deus havia destroçado o Egito e arrancado o seu povo de lá à força, destroçando e ridicularizando os deuses do Egito e deixando a nação inteira em luto, porque a última praga foi a morte dos primogênitos, desde o primogênito dos animais até o primogênito do próprio faraó, que haveria de ocupar o trono em seu lugar. Deus tira o seu povo de lá e começa a caminhada do povo até a terra que Deus havia prometido ao patriarca Abraão. E não é para menos a euforia, a alegria, a expectativa da caminhada do povo. Cada passo que era dado, cada metro que era caminhado, significava que a nação estava mais próxima de entrar na boa terra que Deus havia prometido, a terra que mana leite e mel. Só que na caminhada tem os seus impercalços, tem as suas dificuldades. E muitas vezes são esses impercalços, esses mesmos impercalços, eles têm o poder de revelar o que está no coração de cada pessoa. E Deus não estava tirando uma nação que era escravo apenas para colocar em outro país ou num assentamento para eles se virarem. Deus estava tirando uma nação que ele havia escolhido para si. Então Deus estava tratando com o seu povo. E o povo de Deus não pode ter a sua caminhada de maneira redil. O povo de Deus precisa caminhar. E o método de caminhada do povo de Deus são os critérios determinados por Deus. Então Deus estava pegando uma nação de escravos, que não tiveram direito a nada a não ser a força do chicote dos egípcios, que não estudaram, que não tinham cultura, que tinham perdido muito das suas raízes, já havia passado 4 séculos, que haviam sido forçados a absorver
a cultura egípcia, e tudo aquilo estava muito enraizado no coração do povo. E nessa caminhada, com esses impercalços, era o momento de Deus tratar e ir poldando, né, tirando as arestas e ensinando ao povo que Deus tinha tirado uma nação de escravos, mas quando chegasse na terra prometida, Deus ia entregar uma nação completa, de homens, de mulheres, com leis civis, com a lei religiosa, com o momento do culto, uma nação instruída, com os seus dirigentes, organizadas, porque aquela nação não era apenas um povinho qualquer, era o povo que era responsável por carregar o nome de Deus por toda a terra, por servir como um luzeiro, como um candeeiro, para que toda a terra que quisesse servir a Deus, tinha um luzeiro aonde se espelhar, tinha para onde olhar. Então aquele povo era responsável de apresentar Deus a toda a terra, às nações pagãs, ao povo que estava vivendo em trevas. E não só isso, aquela nação era responsável por trazer o Cristo do tempo da eternidade para o tempo presente, para que o Cristo pudesse nascer por intermédio de Israel, e a promessa feita a Abraão: no teu descendente serão benditas todas as nações da terra, e essa promessa pudesse se cumprir em Cristo Jesus. Então eles eram responsáveis por apresentar Deus, a vontade de Deus, as leis de Deus, as diretrizes de Deus, mas era responsável por trazer o Cristo ao mundo, para que todo que nele cresce pudesse ser salvo, ser alcançado, ser abençoado e viver o mundo que Deus quer que os seres humanos vivam, que é o reino de Deus implantado do coração de homens e mulheres que desejam servi-lo e andar na sua presença. Então, você imagina o quanto o povo estava eufórico, o quanto momento da nossa caminhada a gente está eufórico. Aí quando a gente começa a pensar no céu, nas coisas do céu, seja no momento do culto ou em qualquer outro momento, e as delícias do céu começam a chegar em nosso coração, aquele momento extraordinário que Deus nos dá de vislumbrar aqui na terra, a gente começa a desejar ir logo para o céu. E é quando a nossa alma diz de verdade, não apenas porque aprendeu, mas diz de verdade porque anseia: Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem nos buscar Senhor Jesus. Primeira coisa que a gente vê nesse texto, esse primeiro impercalço que o povo enfrenta, e é muito interessante isso, e a gente precisa entender porque que na nossa caminhada tem dessas coisas. Preste atenção no que eu vou dizer e não esqueça o que eu vou dizer, porque a nossa tendência é sempre avançar, caminhar, andar, correr para o alvo, marcar, sair correndo e andando, e partindo para frente e avançando. Mas a igreja não pode esquecer essa lição que foi dada a Israel. O povo precisa andar sob a direção de Deus. O povo precisa andar sob a direção de Deus, debaixo da direção de Deus. E a direção de Deus nem sempre é avance. Ó, que coisa. Você vai ver o texto dizendo assim: disse o Senhor a Moisés. Isso é uma responsabilidade grande para o líder, para a liderança. Quem almeja o episcopado tem que ter certeza do que está almejando, porque o líder é responsável direto por saber o que Deus deseja para seu povo. Tem que estar atenado para saber o que é que Deus está dizendo para seu povo. E o líder tem que ter certeza do que Deus está dizendo para o seu povo, porque nem sempre o povo vai entender o que é que Deus está falando. Por que que Deus faz certas coisas? Então, no versículo 1,
o texto diz essa coisa que só acontece aqui. Você vê que na caminhada do deserto, eles foram conduzidos a águas amargas, eles ficaram girando 40 anos, passando pelos mesmos locais, mas sempre em movimento. Eles passavam algum tempo acampado, debaixo de palmeira, e era aquele negócio. Mas sempre você via o movimento, sempre era avançando, sempre era caminhando. Mas no início da caminhada, quando o povo estava mais eufórico, imagine você acabar de sair do Egito. Você quer chegar no céu amanhã. O seu desejo é chegar. Quem saiu da lama do pecado, quem foi, quanto mais escravo você era, mais dedicado você é. Imagine os olhos do povo brilhando e o coração ardendo. A gente vai chegar em nossa terra. Já, daqui a poucos dias, a gente chega lá. De repente Deus disse: Moisés, retroceda. Que coisa frustrante. Moisés, retroceda. Moisés, preste atenção, essa avançada daí para frente não é eu que estou mandando, volte. Diga ao povo que volte. E não é só retroceda. Se acampe em Piairote. Você sabe qual é o significado de Piairote? Beco sem saída. Viu? Quem é que quer ir para um beco sem saída? Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Porque não é só, muitas vezes, a gente que não entende a direção de Deus. O inimigo também não entende. Sabe o que é que o faraó disse? Deus diz o que é que o faraó ia pensar. E o faraó pensa que é dono do mundo. Pensa que manda em tudo, né? O faraó disse: eles estão desorientados no deserto. Eles não estão sabendo o que está fazendo. Quem se acostuma a ouvir a voz de Deus, sabe o que está fazendo. Tem que saber o que está fazendo. Porque o beco sem saída não era somente para Israel. O beco sem saída era para Faraó. Entendeu? E Faraó pensa que pode correr atrás do povo e destroçar de novo. Ele disse: fique no beco sem saída. Ô irmão, é negócio angustiante ficar num beco sem saída. Mas não é só um beco sem saída na bonança, não. O negócio era sem saída mesmo. Atrás vem os inimigos do povo, fungando no cangote. Deus disse: Faraó vai pensar que eles estão desorientados. Deixa Faraó vir, porque eu vou ser glorificado em Faraó. O que é que a gente aprende com isso? Em toda e qualquer circunstância nas nossas vidas, eu vou repetir de novo. Em toda e qualquer circunstância nas nossas vidas, quando a gente obedece o que Deus diz, Deus é glorificado. E essa é a razão do povo existir, da igreja existir e de Israel existir. É para que o nome de Deus seja honrado, glorificado, louvado e conhecido em todos os cantos da terra. Então deixa eu lhe dizer uma coisa nessa noite, meu irmão. Se a sua luta, se a sua prova, se o seu beco sem saída, você entrou porque Deus te mandou, pode esperar que Deus se responsabiliza em dar o norte. Ele abre beco, onde não tem beco, Deus abre, meu irmão. Abre. É difícil, muitas vezes, da caminhada tomar determinadas decisões, porque a gente projeta, vamos avançar, vamos para frente, vamos lá, e a gente se frustra, e diz: por que eu não posso ir? Paulo experimentou isso. Paulo disse: eu queria ir para a Bitínia, mas o Espírito de Cristo disse: nanani, naná.
Mas o que é que tem, Jesus? Não é pregar o evangelho. Nanani, nanã. A gente necessita se acostumar. Muitas vezes a gente se esquece, perde a noção, porque a gente fica se embrenhando com sonhos que são unicamente do nosso coração. E Deus não se responsabiliza com sonhos e projetos do homem que não glorificam o seu nome. Por isso que ele dispersou Babel. Por isso que ele dispersou Babel. Por isso que ele confundiu as línguas. Porque Babel era uma construção do coração do homem, e para glorificar o homem, Deus, ele dispersou Babel. Se o povo tivesse ido do deserto afora, e Faraó tivesse perseguido, iam fugir para onde? Tinham saído da presença de Deus. Nem sempre avançar é a solução. O Senhor disse: retroceda no seu projeto, volte. Fica em Piairote, lá parece que é mais ruim, lá parece que você vai ser sucumbido pelo deserto, lá parece que o inimigo vai lhe engolir, mas deixa eu dizer uma coisa, quem anda na direção de Deus não vai sucumbir, nem na terra, e nem no mar, e nem nas mãos de Faraó. Quem anda na direção de Deus vai chegar lá, louvado seja o nome do Senhor, vai cumprir o propósito a que Deus o chamou e o levantou. O inimigo é que fica, Faraó é que fica sendo idiota, achando que o povo não sabe o que está fazendo. Por que não foram pelo outro caminho, que era melhor? Vou pegá-los. Faraó abandona o luto para ir azucrinar a vida de Israel. E Deus dizendo: fica aí. Deixa o bichão se aproximar. Eu vou mostrar que eu sou glorificado em Faraó. E o que tornou-se saída para Israel, tornou-se sem saída para Faraó. Porque Deus não tem compromisso com Faraó, tem compromisso com o seu povo, com a sua palavra, com o que ele disse a respeito do seu povo. Agora o problema é que quando acorda a rocha, que a gente vê Faraó, fica batendo os joelhos. E esse negócio de liderança é interessante. Quando o líder acerta, o povo diz: glória a Deus, é Deus. Mas quando o negócio dá errado, o povo diz: é o líder. Apedreja, rebola a pedra. É assim. O povo não quer partir o prejuízo, né? Quer botar na conta de alguém. É por isso, Moisés, tem que estar ouvindo o que Deus diz. E que quando ouvir o que Deus disse, tem outro detalhe, não pode fazer como Saul não, né? Saul vivia sem saber o que Deus dizia, aí o povo dizia: vamos para cá, e Saul, vamos para ali, aí Saul, aí dizia: é que o povo pediu. A gente tem que saber que voz é que a gente tem ouvido. Na igreja só funciona a voz de Deus. É por isso que desde o menor ao maior, quem é o menor da igreja? É o servo. Na parábola, é maior em autoridade, mas em serviço é o menor. O servo de todos. Então, desde o menor ao maior, tem que saber o que é que Deus está dizendo. Qual é a direção que Deus está dando. E muitas vezes a direção dele é: retroceda no seu projeto, volte e fique em Piairote. Piairote é o canto da vitória. Piairote é onde vocês vão ver a glória de Deus. Piairote é onde vocês vão ver Deus sendo glorificado nos seus inimigos. Louvado seja o seu nome. Mas na hora que arrocha, aí o povo começa a murmurar. Quem tem direção de Deus não murmura. Quem tem direção de Deus não perde a calma. Quem tem direção de Deus não vai agir na carne. Quem tem direção de Deus não vai perder a esperança. Quem tem direção de Deus fica em pé olhando, só com os teus olhos
olharás e verás a recompensa que o Senhor dá aos teus inimigos. Só com os teus olhos olharás os 1000 caindo ao seu lado e os 10.000 à sua direita. E você que estava no beco sem saída, começa a ver Deus dando norte, dizendo: é por aqui, agora é hora de levantar acampamento e andar. Mas quando Deus manda armar o acampamento, fique parado, fique quieto e veja o livramento que Deus dá. Aleluia. O povo se atordoou, mas Moisés sabia o que é que Deus estava fazendo, falando. E disse: se aperrei não, fique frio. Coisa mais ruim que tem é quando Moisés traceja no que Deus quer. Moisés não pode agir na raiva. A única vez que Moisés agiu na raiva, dançou. A única vez que agiu na raiva, dançou, ficou fora da terra. E o povo fez mais ou menos assim: já que nós não vamos, você também não vai. Não pode agir pelas emoções, pela pressão. Tem que ouvir o que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo é o que vai prevalecer. E penso num cabo que entende desses negócios, de agir na pressão e ver depois o resultado. As lapadas. E fazer: não, eu vou por aqui mesmo, não vou ficar em Piairote não. Vai não, pois espera aí, eu lhe levo lá no chiqueiro dos porcos para conversar. Aí Deus chega. Mas Moisés, como humano, ainda foi clamar, né? Acho que ele foi clamar, dizer: pronto, Senhor, a gente está aqui, agora, e agora? Fazer o quê? O Senhor mandou ficar. O beco é sem saída. Onde é que a gente vai? Para o canto que visualmente era menos provável, para o mar. Mas o povo não sabe nadar não, num mar brabo desse não sabe nadar, mas eu não estou dizendo que eles vão passar nadando. Moisés, eles vão passar a pé enxuto. Eles vão passar a pé enxuto, Moisés. Eles vão andar no mar vendo os grãos de areias enxuto, Moisés. Mas Faraó, que é cheio de soberba, que diz: se Israel faz, eu faço também, vai ficar no fundo do mar com a barriga cheia d'água. Ele e seu exército não fica um. Moisés, o negócio na minha direção, deixe que eu resolvo. Deixe que eu resolvo, Moisés. Até Piairote, Faraó e seu exército viam alguma coisa. Depois de Piairote, não viram mais nada. Porque a nuvem que ia adiante do arraial passou para trás. A Bíblia diz: para frente era claridade para Israel. Quem fica em Piairote, quem ouve a voz de Deus, vai chegar o momento de Deus dar o norte, de Deus mostrar, de Deus dizer: o caminho está claro, pode andar, pode marchar, é hora de andar, anda que o mar se abre, anda que o beco vai ter saída, anda. Mas para Faraó, do outro lado, a nuvem era escuridade. Faraó não via mais nada. Andava babatando, tentando acertar. E nunca mais, sabe o que é nunca mais? Vai lá, porque os egípcios que vocês estão vendo hoje, os seus perseguidores, nunca mais vocês vão ver a face dele. Nunca mais, Faraó. Ele vai deixar vocês definitivamente em paz depois de hoje. Não lute contra Deus que você se quebra, velho. Lute não que você se tora no meio. Não dá certo. Paulão achava que assombrava os crentes, era prendendo, era batendo, era dando a sua autorização para matar, e perseguindo, ia cheio de carta para prender os crentes em Damasco. Jesus mostrou só a rebumbela da luz assim, tufo,
Paulo caiu cego e Jesus disse: Ô Paulo, por que você me persegue? Quem é tu? Eu sou Jesus, Paulo. Paulo, duro é para você lutar contra meu poder. Não dá não, Paulo. Você vai estourar, Paulo. Aí o que é que eu faço? Vá para Damasco, fique lá, espere que eu vou mandar um crente orar por você, para você enxergar. E você vai descobrir o quanto importa sofrer pelo meu nome, quanto importa ouvir a minha voz e aprender a obedecer a minha palavra. Não descansa, meu irmão. Está em Piairote, demore, deixa o faraó chegar, deixa ele chegar. Não se aperreie. Que Deus sabe o que está fazendo, tá bom? Deus abençoe, até a próxima, em nome de Jesus.